Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, mais uma aula de artes e mídias digitais. Estamos já caminhando no último bimestre, tem bastante coisa ainda que a gente vai ver, mas bastante coisa nós vimos esse ano. Dá até pra gente se transformar num profissional de artes e mídias digitais. É só vocês olharem tá tudo no repositório do Centro de Mídias. É só vocês olhando os vídeos anteriores, que se você vai se transformar num profissional de artes e mídias digitais, até que já dá, viu? Tem muita fala minha e tem muito vídeo também ensinando como mexer no Canva, né? Porque o Canva, ele é um parceiro importante na hora de você trabalhar com os designs, design gráfico, todos os desenhos, formato da revista, ilustração. O Canva você pode aprender como um profissional mesmo, sair já um expert em como trabalhar com artes e mídias digitais, tá? Hoje a gente vai falar um pouco daquele profissional que trabalha com o audiovisual, que são os profissionais do audiovisual. Isso a gente vai falar também sobre mediação cultural e patrimônio cultural, tá? Bem, quais são os objetivos da aula? Conhecer os diferentes profissionais envolvidos em produções audiovisuais. As habilidades é refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações no mundo do trabalho, tá? Que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional, cidadã, né? Porque esse itinerário, ele te move para as artes visuais e te dá todo esse subsídio que você vai precisar, todo esse arcabouço de conhecimento, um ano inteirinho, é um curso anual. Desde fevereiro a gente está orientando você como utilizar, como caminhar nesse itinerário, tá? Se tem alguma coisa que você se esqueceu, é só olhar nos vídeos anteriores, tá bom? Bem, conteúdo. Profissionais ligados à área audiovisual. Os recursos é o computador e a nossa aula dura 45 minutos. Isso aí a gente já sabe, né? Bem, quais profissionais você conhece que são relacionados à produção audiovisual? Você conhece alguém que trabalha com audiovisual? Normalmente na escola, quando tem os projetos, né? Sempre tem um menino ou uma menina que gosta de ficar com a caixa de som, que trabalha com a questão do áudio, que quando faz as edições ele entende direitinho tudo sobre o audiovisual. Mas é uma coisa dele mesmo, né? Não é uma coisa que ele fez um curso para aprender. É bem autodidata mesmo, de ficar fuçando nas coisas, tá? Bem, a importância de cada um. Os profissionais audiovisuais são aqueles vinculados às criações audiovisuais, como filmes, videoclipes e até videogames. Cada um é responsável por uma etapa do processo todo, ou então por colaborar para o trabalho dos demais. Então eu posso fazer um trabalho sozinho, né? Eu montei um vídeo, é um videoclipe, eu vou cuidar de tudo, do formato, vou cuidar da direção, eu cuido do roteiro e no final eu vou cuidar do audiovisual. Ou então esse profissional, ele não vai trabalhar em todos os processos, ele vai auxiliar os profissionais e ficar só na parte de audiovisual, tá? Bem, construir o conceito. A gente vai ter o roteirista, né? É aquele que escreve o texto da produção com as falas e os acontecimentos que ocorrerão durante todo o projeto. Então, o roteirista, ele escreve, né? Acho que ficou bem claro que é roteirista nas aulas anteriores, mas quaisquer dúvidas que vocês tiverem, é só colocar aqui no chat que a professora responde, tá? Nós temos o diretor, que é quem dirige as cenas, idealizando o projeto estético de uma forma, escolhendo os enquadramentos, né? Os figurinos ou alguma preparação prévia dos atores para a produção. Sabe quando tem o Oscar? Normalmente quando vão entregar as premiações, sempre tem o Oscar do diretor, né? Que é aquele que ele é o protagonista mesmo de todo o projeto, né? Ele dirige as cenas. Acho que depende muito dele o filme dar certo. Depende de todo mundo, na verdade, né? Que é um trabalho em conjunto. Mas o diretor, ele tem um papel fundamental
para uma produção artística, seja cinema, seja teatro, seja televisão. É óbvio que o roteirista também, que é ele que dá o pontapé inicial, escrevendo um roteiro e dizendo que história é essa que vai ser contada, tá? Tem o técnico de som, que ele faz a captação de som, operação do equipamento de gravação e edição de áudio, trilha e efeitos sonoros. Você já viu aqueles vídeos que a gente fala assim, nossa, eu não estou escutando nada? Ou então, ai, tá cheio de ruído? Ou então, ou tá muito alto, ou tá muito baixo? É nessa hora que o técnico de som ele entra, né? Para poder cuidar desses detalhes do vídeo na hora da finalização, tá? Bem, a gente tem também a edição, a gente conhece essa palavra, faz uma ediçãozinha, né? A edição o material já está gravado, aí a pessoa realiza os cortes nas cenas e monta o filme como um quebra-cabeça. Ele pega assim, ó, nós gravamos a praia e depois nós vamos gravar no campo, ou vamos gravar na cidade. Então, cada dia é uma cena diferente. Aí, o que o editor faz? Ele pega todas as cenas e junta como uma coxa de retalhos ou um quebra-cabeça. Ele vai juntando tudo, aí vai aparecer depois o filme completo, tá? Oi, professora! O continuista, ele dá continuidade. Oi, meu bem. Oi, meu amorzinho. Ó, obrigada. O continuista, ele dá continuidade dentro de uma cena entre os cortes realizados durante a gravação, evitando que algo fique diferente de um corte para outro. Pensa, a menina, vamos ver que é uma cena de beijo. Ela tá beijando o rapaz, só que ela tá com o cabelo preso. Ela não pode continuar o beijo, talvez o beijo deu certo só no dia seguinte, com o cabelo solto. Ou então, um dia com chapinha, outro dia sem chapinha. Então, o continuista, ele presta muita atenção. Se a hora que ela foi beijar, ela estava com colar, no outro dia ele fala assim, olha, tá faltando o colar. Senão a gente vai ver a cena e falar, nossa, que cena estranha. Ela foi dar o beijo, ela estava com colar, ela estava com o cabelo preso. Agora, na continuidade, ela está sem colar, o cabelo dela já está solto. O que aconteceu, né? O continuista, ele fica muito de olho nisso. O elenco são os atores e outros profissionais que apareceram em cena atuando e representando papéis na produção de arte, tá? Bem, a gente tem o diretor de fotografia. O diretor de fotografia, ele faz a escolha das lentes e dos filtros. Sabe aquela coisa que hoje ninguém vive mais sem filtro? Lembra que eu falava assim, aquela fala do Luciano Huck? Porque a Angélica e eu não aparecemos em lugar nenhum longe do filtro Paris. Então, o diretor de fotografia, ele vai fazer isso, né? Ele vai usar as lentes necessárias e os filtros necessários utilizados na filmagem. É fundamental para a escolha de certas informações visuais que estarão presentes nas cenas, né? Às vezes você pega... tem um amigo que ele é colorista. Uma vez ele estava fazendo a colorização de uma novela. Aí uma das protagonistas da novela reclamou que ele, por ser colorista, não cuidou das rugas dela. Aí ela fala, tinha que colocar o filtro tal. E naquela época não tinha nem essa história de filtro tão popularizado, que a gente popularizou por meio das redes sociais atuais, como o Instagram, o Facebook, que a gente vive colocando filtros que até desconfiguram um pouco a pessoa. Eu mesma, nesse vídeo aqui, né, se tivesse tempo, já ia colocar uns filtros para parecer mais bonita. Então, o diretor de fotografia, ele vai fazer isso, ele vai colocar as lentes e vai tomar conta da questão dos filtros também, tá? O diretor de arte. O diretor de arte, ele vai escolher os figurinos, cenários, locações para as gravações. É o diretor de arte que fala, tem que locar a praia, tem que locar a praça, a gente vai gravar agora em tal lugar. É ele que vai ver todo esse quesito, tá? Ele colabora para tirar do roteiro as ideias que foram criadas para a produção.
Não tem o diretor geral? O diretor de arte vai colaborar também nesse sentido, tá? Agora vamos que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que é o dublador, tá? Hoje em dia tem muitas pessoas que não assistem filme dublado, que eles preferem o som original. E outras pessoas adoram filme dublado porque não gostam de ficar lendo em telão, ou em telinha também, né? Bem, o dublador são os profissionais responsáveis por dar voz aos personagens que aparecem em cenas. Às vezes, a pessoa ela grava a cena, mas outra pessoa vai dublar a voz dela. Hoje em dia quase não acontece tanto isso, né? Porque as pessoas estão muito espertas, elas percebem tudo. Mas às vezes ela mesma faz a cena e ela vai colocar a voz dela depois em cima. Ela vai dublar a si própria. E quando ela não dubla a si própria, ela pode dublar outra pessoa também. A gente vê muito isso nos filmes dublados, tá? Bem, eles vão dar voz aos personagens que aparecem em cena em caso de produções internacionais. Mas em documentos, em filmes nacionais também acontece isso, às vezes, do próprio artista que fez a cena ter que dublar sua voz depois do o filme já rodado, tá? Eles também realizam o trabalho do voice over, como em documentários ou em outras produções, tá? Bem, tudo é um trabalho integrado, né? Como vimos, alguns profissionais trabalham em conjunto, como não é o caso do diretor e o diretor de fotografia, onde ambos trabalham para criar a cena idealizada inicialmente. Então, são eles que inicialmente começam a idealizar a cena, tá? E também podemos pensar no trabalho de fotografia como complemento do trabalho do diretor. A escolha de lentes e filtros dentro de uma cena para respeitar a paleta de cores. Conjunto de cores que, quando combinados, criam uma identidade e transmitem uma ideia do filme como um todo. Você vê que no Oscar também tem o Oscar de melhor fotografia. Às vezes você assiste um filme e você fala assim, gente, que fotografia linda, né? Aí parece que você é meio cult, mas não é. Quem cuida disso é justamente para que a gente possa ter esse deslumbre de falar, dá vontade de entrar dentro do filme, da fotografia ser tão linda. Ele cuida de tudo, cuida da luz, cuida da sombra, cuida das profundidades, cuida de tudo. Então, o diretor de fotografia que vai fazer que a riqueza do filme apareça também para nos encantar e nos seduzir com as imagens, tá? Bem, a formação profissional. Alguns profissionais que trabalham nessa área podem ou não ter algum tipo de formação acadêmica específica. Por exemplo, esse meu amigo que é colorista, ele não tem formação acadêmica. Ele já trabalhou em grandes redes de televisão, ele tem um ensino médio, né? Mas ele não tem formação acadêmica no sentido de especialização, tá? Porque o ensino médio também é academia, né? É escola. Mas eu quero dizer que ele não tem um curso superior ou um curso específico em relação. Ele faz como uma arte que ele adquiriu, como uma habilidade que ele adquiriu, uma vocação que ele já nasceu vocacionado para isso, tá? Bem, mas nós temos também os cursos universitários relacionados. A gente tem curso universitário de cinema, a gente tem curso universitário de rádio, TV, internet, e a gente tem curso universitário de mediologia e entre outros também, tá? O curso de mediologia, ele é oferecido pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, uma das maiores universidades da América Latina, onde o estudante aprende sobre diferentes mídias audiovisuais, como cinema e fotografia, o rádio, televisão, entre outros. Compreendendo o contexto histórico e social, tá? Depois eu vou passar um link para vocês de como você pode acessar esse curso, tá? Bem, compondo a equipe de uma produção audiovisual. A gente retoma a produção imaginada, né? E você lembra na aula passada que a atividade que a professora deu, que era para falar sobre como combater o racismo e a homofobia, justamente porque a gente está chegando agora no mês da consciência negra e essa produção seria voltada para isso. E agora que você tem em mente já como fazer essa atividade,
vocês agora precisam pensar nessas questões, né? Qual é a equipe de produção? Pensem quais seriam os necessários e quais são dispensáveis para o projeto que vocês criaram. Tem alguns que não precisa, né? Por exemplo, eu penso que a edição é fundamental, o roteiro é fundamental, tá? A edição é fundamental, a fotografia é fundamental. E assim, e vocês, né, que estão em um grupo pequeno ou um grupo grande, vão decidir se vai precisar do diretor, do diretor de arte. Mas assim, parte sempre do roteirista, essa história que vai ser contada, tá? E aí vocês vão refletir sobre a importância e a necessidade de cada profissional envolvido em uma produção audiovisual. Ao final da discussão, a gente vai compartilhar algumas ideias com a turma. O audiovisual, às vezes, fica por último, né? Às vezes fica por último na hora de você colocar as vozes, né? Você já tem o filme quase completo e o audiovisual acaba ficando por último, tá? Bem, pessoal, agora, como que ficamos? A gente entendeu aqui quais são os profissionais ligados ao audiovisual e sua importância dentro de uma produção audiovisual, considerando o trabalho de cada um. É uma equipe e cada um tem um trabalho específico. Muitas vezes, por exemplo, se é um curta, às vezes tem poucos profissionais envolvidos. O próprio que cuida do audiovisual vai cuidar também dos cortes, vai cuidar das lentes, vai cuidar dos filtros, né? E às vezes quando é uma produção maior, precisa de uma equipe maior. Mas eu já vi pessoas que fizeram um filme, um curta de 10, 11 minutos, onde eles foram roteiristas, diretor de arte, diretor de fotografia e cuidou lá no final também do audiovisual, tá? Então a mesma pessoa ela pode cuidar de tudo, só vai precisar mesmo das personagens, tá? Bem, vimos explicações sobre como cada um desses profissionais e destacamos suas atividades dentro de uma produção audiovisual. Entendemos como o trabalho desses profissionais enriquece uma produção audiovisual, sendo cada uma fundamental para que no final ela aconteça com bastante sucesso, tá? Bem, se vocês quiserem saber mais da importância de um diretor de cinema, vocês fiquem por aqui, porque vou colocar um vídeo que fala sobre isso para vocês aprimorarem ou acrescentarem tudo aquilo que foi falado aqui. E tudo aquilo que for falado aqui está lá no Centro de Mídias, na aula número 2 do repositório do Centro de Mídias. E vejam agora o vídeo que eu vou passar para vocês se inteirarem mais do que é uma produção audiovisual, tá bom? Então fique aqui até o final da aula e vejam os vídeos em seguida, tá? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandarem para mim pelo chat, pelo grupo, ou fazerem as perguntas presencialmente na escola, tá bom? Um beijinho e fiquem por aqui, tá? Tá bom?